Você sabia que estudar idiomas pode contribuir no seu desempenho profissional e ajudar na progressão da carreira? Pois é, essa é uma das matérias do Hora Extra desta semana, que traz também entrevista com a vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia em Goiás, Sandra Nogueira, que fala sobre os desafios da atuação do psicólogo no mundo do trabalho. Hora Extra vai ao ar toda semana nesta emissora. Aguardamos você! Seja bem-vindo à Hora Extra e neste programa você vai conferir os seguintes destaques. Pesquisa revela que estudar idiomas pode melhorar o desempenho profissional e ajudar na progressão da carreira. Yara Rios toma posse no cargo de desembargadora do TRT de Goiás. E no bloco de entrevistas, nós vamos conversar com a vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia em Goiás, Sandra Nogueira, que fala sobre os desafios da atuação do psicólogo no mundo do trabalho. O Hora Extra está começando agora. Já pensou em fazer um curso de idiomas para ter um diferencial no currículo? Se ainda não, é bom se apressar. Estudar uma nova língua pode fazer toda a diferença na sua vida profissional. Can I go to the toilet? I go? Yes. Eu preciso, né? Can you repeat? Deixar um pouco de lado o português para aprender outro idioma é um desafio para muitos brasileiros. Precisa ler muito, fazer exercícios, praticar bastante a outra língua. Dedicação não pode faltar. Você fica meio muito apreensivo, angustiado, porque você quer aprender e às vezes não sai, fica com um pouco de dificuldade e tal. Fica bem diferente. Depois que você começa a pegar, é bem empolgante. Há muito tempo, conhecer uma língua diferente deixou de ser apenas um hobby e se tornou uma exigência para quem quer se destacar na carreira. O inglês e o espanhol estão entre os idiomas mais procurados. Cerca de 60% dos alunos dessa escola estão hoje na sala de aula porque um dia o mercado de trabalho cobrou uma qualificação a mais. É o caso de Solange. Ela é advogada especializada em Direito Internacional e está estudando inglês. Meu trabalho é voltado 100% para todos os estrangeiros do mundo todo. Então, para mim, seria necessário não só o inglês, como todos os outros idiomas. Mas, como não é possível todos os idiomas, então eu tento aperfeiçoar e aprender o inglês, que é mais universal, né? E não adianta resistir. Uma hora ou outra você pode precisar de um curso como esse para atender um cliente que não sabe falar português, para viajar para fora ou ter um diferencial no currículo. Segundo uma pesquisa da empresa Rosetta Stone, que trabalha com soluções tecnológicas na área da educação, cerca de 86% dos entrevistados disseram que o desempenho no trabalho melhorou depois que conheceram uma nova língua. Para muita gente, esse é um passo a mais para crescer na profissão. É uma porta que se abre para um futuro com boas oportunidades. O estudo também mostra que os funcionários de empresas que investem em programas de treinamento, como cursos de idiomas, estão mais satisfeitos e comprometidos com o trabalho. A coordenadora de recursos humanos conta que o hotel oferece curso de inglês intensivo para os empregados e o resultado tem sido positivo. Facilita o trabalho deles na comunicação com os nossos hóspedes todos os dias e também no desenvolvimento da vida pessoal deles. Então eu acho que nós podemos usar que o desenvolvimento acontece não só no lado profissional, mas pessoal também. Eles reconhecem que a empresa investe no desenvolvimento profissional deles, eles participam de forma ativa desse desenvolvimento e acreditam que sempre tem um retorno, tanto da empresa quanto do mercado lá fora. Para ela, quanto mais o profissional se qualifica, maior é a chance de ter acesso a cargos de chefia e melhores salários. Nós temos até exemplos de pessoas que iniciaram como estagiários e hoje são chefes de alguns setores, são responsáveis por algumas áreas. Então a empresa proporciona esse desenvolvimento e esse crescimento. De olho nessas oportunidades, Paula, que é recepcionista, está se aperfeiçoando no inglês. Foi justamente o idioma que a ajudou na hora de ser contratada pelo hotel.
Comecei como estagiária, né? E o inglês ele faz toda a diferença, né? Como pré-requisito aqui no hotel, né? Porque a demanda é grande, né? Para estrangeiros que vêm se hospedar, então assim, é muito importante a língua. O aprendizado de outra língua até chegar a ter fluência é um processo muitas vezes lento, que pode demorar anos e requer persistência. O importante é não desistir. Gostar de estudar é fundamental. O aluno que pesquisa, que vai atrás, que não fica só no recurso didático e que está buscando essa língua estrangeira em outros momentos da sua vida. No cinema, né, na relação com a música da língua que ele está estudando, lendo na internet, através de chats com outras pessoas, né, via internet também. Acho que tudo isso vai ajudar, né, a produzir cada vez melhor o inglês, que é esse inglês mundial. Estudar um idioma diferente é assim, realiza sonhos profissionais e permite ter experiências culturais inesquecíveis. Você está em contato com a cultura, com a forma de ver o mundo, então você abre os seus horizontes e você passa a ver o mundo de uma outra forma e a se relacionar com essas pessoas e com esse mundo profissional de uma outra forma. Sem dúvida nenhuma, de uma forma muito mais completa e muito mais bem preparada. A ex-procuradora do Trabalho, Yara Rios, tomou posse como desembargadora do TRT de Goiás. Veja os detalhes da cerimônia. A nova integrante do 2º grau da Justiça do Trabalho Goiana ocupa a 3ª vaga do 5º Constitucional, que foi destinada a membro do Ministério Público do Trabalho, cargo que exerceu por 15 anos. Ao discursar, a nova desembargadora destacou que a destinação de 1/5 das vagas dos tribunais a procuradores e advogados confere maior equilíbrio às decisões e representa a efetivação do próprio Estado democrático de direito. Em seu discurso, ela elogiou a eficiência e a celeridade do TRT de Goiás na busca da paz social, um dos motivos que a levou a se decidir pela nova carreira. Tenho que buscar a justiça com equilíbrio, né? Então, assim, estou muito feliz, me sinto assim com um perfil, né, de julgadora e, se Deus quiser, poderei cumprir bem essa nova missão e esse novo mistério, né, que é julgar e buscar a paz social. Espero muito contribuir com esse tribunal. Eu venho aqui prestigiar e dar o meu apoio e dizer o quanto eu fico contente em ver a desembargadora Yara Rios chegar a esse posto. Ninguém chega em lugar como esse por acaso. Desde o seu ingresso no Ministério Público, que ela vem fazendo jus a esse cargo. Ela lutou muito por isso. Então, todas as mulheres do tribunal estão de parabéns, principalmente ela que vem valorizar mais ainda a mulher goiana, a mulher brasileira. A então procuradora Yara Rios concorreu e foi eleita por 3 vezes em pleitos de âmbito nacional realizados pelo Ministério Público do Trabalho para a formação de listas sextuplas. No TRT, ela figurou em primeiro lugar na lista tríplice, para enfim ser nomeada no dia 7 de julho de 2014 pela Presidente da República. A disputa pela vaga teve início em 2009, quando o TRT decidiu que a vaga criada pela Lei 11.764, destinada ao 5º Constitucional, pertencia ao Ministério Público do Trabalho. Esta decisão foi questionada na época pela OAB e pela Associação dos Magistrados, que pleiteavam a mesma vaga. E a disputa foi, enfim, decidida pela Justiça Federal e depois confirmada pelo CNJ e pelo Supremo Tribunal Federal em 2013. O tribunal está ganhando também hoje, ganhando uma figura feminina que vai lutar com mais carinho, com mais compreensão por todos aqueles jurisdicionados, né? E vem com a experiência de longos anos da Procuradoria. Então nós estamos satisfeitos. E daqui a pouco nós vamos conversar com a vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia em Goiás, Sandra Nogueira, que vai falar sobre os desafios da atuação do profissional no mundo do trabalho. Não saia daí.
história da inserção do psicólogo no mercado de trabalho remonta ao próprio desenvolvimento da psicologia no Brasil. Afinal, qual o lugar que esse profissional ocupa na divisão capitalista do trabalho? O paradoxo reside no fato de que, ao mesmo tempo em que o psicólogo tende a assegurar a produtividade das empresas, ele também deve atuar no desenvolvimento dos trabalhadores, realizando atividades que promovam a saúde mental. Para falar sobre os desafios da atuação do psicólogo no mundo do trabalho, nós conversamos hoje com Sandra Nogueira, que é vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia em Goiás. Sandra, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. E eu gostaria de começar o nosso bate-papo te perguntando: quais são os maiores desafios do psicólogo hoje no mundo do trabalho? Para falar dos desafios do psicólogo, temos que falar um pouquinho das transformações no mundo do trabalho, né? Eu gosto de falar que hoje nós vivemos no mundo online. Isso significa que houveram grandes transformações nas relações de trabalho, no mundo de trabalho, nas novas tecnologias. E isso fez com que houvesse também transformações psicossociais nesse ambiente de trabalho. Isso traz um grande desafio para o psicólogo, né? Algum tempo atrás, o psicólogo ele tinha um trabalho muito focal nas organizações. Então, hoje eu falo que o psicólogo organizacional, ele tem que trabalhar com a linguagem dos negócios, né? Então, ele tem que conhecer o negócio da empresa em que ele está atuando, para que ele possa também interferir nesse clima e nesses fenômenos psicossociais que hoje são atuais. Então, hoje nós temos muito desafio. O psicólogo hoje, ele se coloca de forma diferenciada nas empresas. Há alguns anos atrás, nós tínhamos um psicólogo que ele era meramente selecionador. Hoje nós temos um psicólogo que ele é facilitador de todo o processo organizacional. Sim, antigamente realmente as empresas contratavam o psicólogo para traçar o perfil então de quem seria contratado. Hoje o psicólogo tem então uma atuação mais ampla. Isso, então nós falamos que há algum tempo atrás as empresas tinham o seu foco de negócio e o psicólogo não interferia nesse foco de negócio. A gente fala que o psicólogo selecionava a pessoa certa para o lugar certo, né? E se limitava a essa atividade. Então, essa mudança do papel do psicólogo de selecionador para facilitador foi um grande diferencial, inclusive para a atuação do psicólogo nas organizações. Então, hoje nós temos um psicólogo que ele interfere nas estratégias de gestão. Ele não apenas seleciona a pessoa para ocupar uma vaga, mas ele dimensiona essa vaga dentro da estrutura da empresa. Então, ele dá as diretrizes estratégicas para a empresa, o foco do negócio. E o psicólogo hoje, ele atua em unidades estratégicas dentro da empresa. Então, ele participa diretamente da gestão da empresa. Como nós dissemos, não foi sempre assim. E o desenvolvimento da psicologia no país também, ele acompanhou a inserção do psicólogo também nesse mundo do trabalho. Você disse em artigo que a psicologia organizacional já foi considerada o lobo mau. O que seria isso? É exatamente o que nós acabamos de falar. Então, assim, algum tempo atrás, essa limitação do papel do psicólogo distanciava muito a psicologia organizacional da ciência psicológica. Então, quando nós pensávamos na atuação da psicologia clínica, né, e outras atuações da psicologia, né, de uma forma mais interventiva, mais científica, e o psicólogo, como ele se limitava apenas a fazer o papel de selecionador, havia assim uma conotação de que o psicólogo atendia apenas os interesses da empresa que estava voltada para o lucro. E isso feria exatamente a raiz da psicologia enquanto ciência do comportamento, né? Então, assim, por muito tempo, realmente, o psicólogo que trabalhava nas organizações, ele era um profissional não muito respeitado pelas demais áreas da psicologia, que considerava este trabalho do psicólogo, da forma como era executado, pouco científico. Com relação a essa seleção, essa atuação específica do psicólogo para selecionar possíveis candidatos a uma vaga, eu acho que havia também um questionamento do próprio trabalhador candidato da competência desse psicólogo de dizer se ele estava apto ou não a assumir aquela vaga. Não acontecia isso? Falando do psicólogo, né, com um único papel de selecionador, então o próprio candidato fazia esse questionamento, né? Então é claro que o psicólogo, mesmo naquela época, né,
ele trabalhava com ferramentas específicas do psicólogo que lhe davam, sim, essa visão, né, de traços de personalidade, e esses traços eles eram levantados quando o perfil da vaga era levantado com a empresa. O que nós estamos discutindo aqui é que naquele momento o psicólogo tinha esse único foco, que era realmente compor uma vaga, né, para o desenvolvimento de acordo com aquilo que a liderança da empresa estava passando. Que nós falamos que mudou hoje na atuação do psicólogo, que o psicólogo interfere, inclusive, nesse modelo de gestão. Então, o psicólogo ele não recebe simplesmente a demanda da liderança, né? Mas ele interfere em que demanda é essa, de que forma essa vaga deve estar composta dentro da empresa e como todos esses cargos e relações, eles estão sistematicamente compostos com foco no resultado da empresa, mas também com foco na qualidade de vida do trabalhador. Justamente para essa definição, qual é a contribuição do psicólogo para a compreensão do trabalho e também de seus fenômenos? Quando nós falamos do mundo do trabalho, né, existem vários fenômenos que se correlacionam, né? Então, existem os fenômenos que são pessoais, que é do trabalhador. Então, algum tempo atrás, a gente ouvia falar assim, quando você for para o trabalho, deixa os seus problemas em casa, né? A gente sabe que isso não existe, né? Então, o ser humano ele é um ser complexo, né? E a relação dele com o trabalho, então, como ele vai dimensionar, né, como ele tem dimensionado e investido na sua vida do trabalho, isso está interferindo em todas as suas relações. Então, o psicólogo ele faz um mapeamento de como essas relações elas estão sistematizadas dentro de uma organização e de que forma tudo isso precisa de interferência e de mudança. Então, nós falamos que hoje o psicólogo ele é um grande facilitador. Então, quando ele sai do papel de meramente selecionador e passa a ser facilitador, ele é facilitador do modelo de inovação organizacional. Então, nós falamos que hoje existe um mantra nas organizações que é a inovação. Então, a inovação tecnológica impôs um ritmo diferente para as organizações. Então, uma organização ela tem que inovar diariamente. E o psicólogo ele interfere nesse processo, junto com os modelos de gestão, né, para essa inovação. Então, o psicólogo ele é um facilitador para a inovação organizacional. Ele é um facilitador do desenvolvimento pessoal e profissional, na medida que ele identifica as limitações, que ele identifica os perfis profissionais e cria desafio para esse profissional dentro da própria empresa, né? Ele é facilitador da integração organizacional, na medida que ele trabalha com os próprios líderes. Nós falamos que todos os líderes são gestores de RH. Mas o fato é que o psicólogo tem que atuar nas duas pontas, ao mesmo tempo que ele tem que assegurar produtividade da empresa, ele também tem de assegurar qualidade de vida para os trabalhadores dessa empresa. Então, eu gostaria de saber como é que fica a situação desse profissional em uma organização, mas isso no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre a atuação do psicólogo no mundo do trabalho. Não saia daí. Nós estamos de volta, hoje conversando com a psicóloga Sandra Nogueira para falar sobre a atuação desse profissional no mundo do trabalho. Sandra, como é que esse profissional pode lidar com o duplo compromisso que nós já comentamos antes, de manter uma produtividade da empresa e, ao mesmo tempo, garantir, assegurar a saúde mental, a qualidade de vida dos trabalhadores? Quando nós trabalhamos na perspectiva de qualidade de vida no trabalho, nós estamos trabalhando exatamente tentando unificar esses interesses, né? Então, nós falamos hoje que o lucro ele vem naturalmente quando nós temos um trabalho produtivo. E o trabalho produtivo é aquele que tem intrinsecamente essa relação de respeito com os trabalhadores. Então, o quão motivado esse trabalhador está para exercer a sua atividade diária, não é? O quão qualificado esse funcionário está para exercer as suas atividades diárias e quais são as estratégias de empresa de manutenção desse profissional nessa empresa. Então, nós sabemos que o turnover é um comprometimento para o lucro. Então, assim, estratégia da empresa que mantém o trabalhador na empresa, estratégias da empresa que trabalham exatamente essa adaptação e essa inserção desse profissional no mundo do trabalho, elas também resultam em lucro. Então, o profissional psicólogo, quando ele trabalha nas estratégias de gestão,
ele trabalha principalmente focado na qualidade de vida do trabalho, que com certeza o resultado desse trabalho produtivo é o aumento de lucro. O mercado de trabalho para o psicólogo se ampliou na medida em que as empresas estão mais preocupadas com a qualidade de vida no trabalho? Você sentiu que hoje a demanda por esse profissional é maior? Sim, quando nós falamos dessa visão sistêmica do psicólogo, uma atuação diferenciada do psicólogo, sim. Eu acho que essa mudança de postura profissional do psicólogo, a mudança de atuação do psicólogo é que está garantindo esse mercado. Então, hoje existem várias discussões acerca das relações de trabalho. E essas discussões são, inclusive, institucionalizadas, né? Então, existem requisitos, existem diretrizes que as empresas precisam cumprir. E nessa perspectiva de modificação das relações de trabalho, então entra o psicólogo com uma visão diferente de quando o psicólogo atuava simplesmente como selecionador. Então, nós tínhamos há algum tempo atrás um profissional que ele era um profissional especialista. Quando nós falamos das mudanças psicossomáticas, nós estamos falando da mudança, inclusive, do nível de exigência a esse profissional, que tipo de habilidades são exigidas. Então, hoje, nós precisamos de um profissional mais generalista. Então, nós vivemos num mundo globalizado, num mundo que está online permanentemente, e esse profissional tem que ter habilidades que são habilidades, claro, que de acordo com a sua especificidade de formação, mas ele precisa ter uma visão sistêmica da empresa. Desta forma, a atuação do psicólogo também teve que mudar. Então, o psicólogo teve que se adaptar a essa nova realidade. E agora nós falamos que antes, aquele psicólogo, que tinha um distanciamento da ciência, nós consideramos hoje o psicólogo dentro da organização como cientista do comportamento nas organizações. Bom, nem todas as empresas, mesmo que desejem, talvez as pequenas empresas especialmente, conseguem manter seus quadros com um profissional. Como é que uma empresa de médio e pequeno porte, que não tem condições financeiras de contratar o tempo todo um profissional, um psicólogo, podem fazer para começar a adotar também essas técnicas, esse conhecimento que vem da psicologia? Das atuações do psicólogo é como consultor. Então, a empresa pode contratar uma consultoria específica, que possa fazer o mapeamento das demandas da empresa. Então, nós chamamos o diagnóstico organizacional. Então, o psicólogo está preparado para ir a uma empresa e, através do seu trabalho de consultoria, fazer um diagnóstico organizacional, fazer o levantamento das demandas de gestão da empresa, das demandas de intervenção e apresentar uma proposta que seja temporal. O conceito de doença hoje cede lugar para a promoção da saúde e de como as pessoas encaram o trabalho, na sua opinião? Sim, com certeza. Então, quando você mesmo falou, as empresas hoje estão um pouco mais preocupadas, com quem é essa pessoa que trabalha na empresa, quem é esse profissional que está na empresa hoje. Então, essa mudança de olhar da empresa, da liderança, para os liderados, com certeza tem trazido como consequência a promoção da saúde. Então, não só interferir na doença, quando o trabalhador já tem um sofrimento emocional, um sofrimento psicológico em função do estresse, em função da carga de trabalho e às vezes até da inadequação em relação àquilo que é demandado e àquilo que ele apresenta como resultado. Mas as ações, elas começam antes em ações preventivas. Nesse mundo moderno, corrido, de tecnologia sempre em desenvolvimento, trabalhador, todos nós, sempre buscando naquela corrida quase que em glória de estar sempre atualizado com os novos conhecimentos, com as novas ferramentas, causa também um certo estresse, fora a competitividade que é normal dentro de uma organização. Os transtornos mentais são apontados como o segundo maior motivo de afastamento do trabalho pelo INSS. Como é que a psicologia pode atuar não só dentro da organização, mas também nesse convívio social, desse mundo pós-moderno considerado? Como é que a psicologia pode atuar para diminuir essa carga de estresse mental que está adoecendo os trabalhadores? Uma das situações que precisa ser observada é se o nível de exigência que o trabalhador hoje ele recebe está alinhado com as suas habilidades. Então, quando nós falamos que o psicólogo ele faz todo o mapeamento das habilidades profissional, de quem é esse profissional, qual que é o perfil, quais são os seus desafios, quais ainda são as suas limitações, é no sentido de, inclusive, prevenir isso, para que aquele profissional ele não seja colocado diante de uma situação de exigência maior do que aquilo que naquele momento ele tenha condições de responder.
Isso geralmente é o que mais causa desgaste ao trabalhador? Com certeza, porque muitas pessoas habilitam-se a uma vaga, né, em função da competitividade que é inerente ao mundo do trabalho e ela é produtiva, inclusive. Mas algumas pessoas se colocam à frente de um desafio que naquele momento ela não tem ainda todos os requisitos para responder. Então, aquele cargo ou aquela carreira realmente tem os seus desafios e as suas exigências. Então, o trabalhador, quando ele está diante de uma exigência maior do que aquela que ele consegue corresponder, uma das questões que a gente observa muito são as pessoas que já estão há muito tempo no mesmo cargo, numa empresa, e vem as inovações tecnológicas e ele ainda não consegue acompanhar. Então, isso tem sido causa de grande estresse, de grande adoecimento e sofrimento psíquico. Então, assim, o psicólogo trabalha nessa perspectiva de contribuir com este profissional no sentido dele entender que ele é capaz, mas que ele tem um caminho a percorrer. Para finalizar, bem rápido, porque infelizmente o nosso tempo já se esgotou. É possível ser feliz no trabalho? Com certeza, né? Eu acho que estar se dedicando a uma atividade a qual você tem as habilidades necessárias, então essa escolha, né, da função, da carreira, ela é preventiva e ela com certeza traz grande felicidade. Eu conversei com Sandra Nogueira, que é vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia em Goiás, sobre a atuação do psicólogo no mundo do trabalho. Sandra, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço. Essa edição do Hora Extra chegou ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha no Twitter e no Facebook. Nos vemos na próxima semana.